Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Astral em Movimento. Vamos falar hoje dessa lua nova que entrou ontem, muito importante porque ela vem acompanhada de uma grande conjunção no finalzinho da constelação de Sagitário, abrindo a constelação de Capricórnio. Então nós estamos fechando, encerrando um ciclo e abrindo outro muito importante. Essa transição de Sagitário para Capricórnio, não só numa questão das constelações, da energia da personalidade que traz, mas todo um complexo novo de energias que vai regendo agora, favorecendo para determinados assuntos a nossa vida, e vamos entender como é que a gente lida melhor com esse quadro, né? Então vamos lá, desde 18 de dezembro, que o Sol, iluminando a constelação de Sagitário, vamos lembrar do Centauro, né? Meio homem, meio cavalo, então levantou muito essa cavalaria. A força do Centauro se ergueu nos extremos do que essa energia representa. A força física e a força do conhecimento, a força da verdade. Então nós olhamos o nosso mundo durante esse período com um certo espanto, né? E chegamos a duvidar, eu cheguei a duvidar da nossa justiça. Nós nos perguntamos se nós saímos realmente da Idade Média e até da Idade da Pedra, pelos eventos que nós acompanhamos. Então, essa alunação, ela acende com força esses dois últimos graus da constelação de Sagitário. Sagitário tem 33 graus. Então, os dois últimos, o penúltimo, ele fala de uma visão especial, um claro entendimento da sincronicidade da vida. É aquela coisa que cai a ficha, né? O conhecimento, ele bate com força. Que nós não devemos ter medo. Sagitário fala que a gente tem que ter fé. Porque por mais confuso e abrupto que pareçam esses acontecimentos que tiveram na passagem de Sagitário, existe um sentido maior. Porque não é só o cosmo que vive a serviço do universo, e o caos é uma confusão que a gente deve se proteger e fugir, mas os dois estão a serviço do universo, tanto o caos quanto o cosmo, certo? Mas o que acontece depois desse entendimento, que tem um sentido, né? Quando a gente recebe esses sinais, compreendemos esse lado mais profundo da vida, o que nós fazemos? Aí chega o momento do último grau da constelação de Sagitário, que nós estamos vivendo hoje, que é o quê? Nós precisamos entender o nosso papel diante dessa vida, desse mundo, e assumir esse papel. Então, ninguém vem ao mundo apenas como espectador, não tem essa possibilidade. Mas para quê? Para adquirir consciência, fazer escolhas e agir. Nós somos meio que condenados a isso. Então, o que a gente deve procurar? Fazer isso da melhor maneira possível. Então, Capricórnio, ele chega nesse cenário com a energia da autoridade. É como se fosse um pai que entra na festa dos adolescentes e fala, olha, agora chega, acabou, né? Chega de confusão. É o tempo de ordenar, de arrumar a bagunça e cada um assumir as suas tarefas com responsabilidade. Tarefas, responsabilidade, arrumar a bagunça, são todos os sentidos de Capricórnio, que é a energia que a gente está abrindo agora. Então, nessa alunação, junto com a lua nova, nessa conjunção, a lua nova é a conjunção do Sol e da Lua, vem também Mercúrio, Vênus, Marte, Plutão e Vesta. Então, essa grande conjunção está unida para que todos entendam que nós estamos num processo de ascensão. Todas as energias estão nos empurrando para isso. Então, a subida dessa montanha, vamos falar de subida de montanha, agora que chega Capricórnio, né, que é a cabra montanhesa. Então, é íngreme, é difícil sim, vai exigir toda a nossa força, mas é chegado o tempo de crescer na direção de tudo que nos espera de melhor lá na frente. A montanha, o que é essa montanha? A montanha é o mal, que não está só do lado de fora, mas está dentro de nós, que nós precisamos vencer. A montanha são os problemas que a gente tem que enfrentar e resolver, os abusos e absurdos que nós sofremos, as injustiças, os desequilíbrios,
as dependências emocionais e a inércia. Principalmente a inércia de não fazer nada, acreditando que as coisas vão se resolver sozinhas, sem que você faça nada. Isso não acontece, certo? Acreditar que o seu barco pode ser feliz encalhado numa ribanceira, em alguma margem, sem seguir o curso do rio da vida. A vida só acontece quando ela é vivida, com os seus riscos, os seus problemas, porque eles sempre estão ali, eles nunca são evitados de verdade. O que você pode evitar é o quê? A ignorância, a falta de cuidado com a sua vida, com o seu semelhante, a falta de disciplina, a agressividade. Essas coisas você pode evitar. E evitando isso, a grande maioria dos problemas, eles são eliminados. Isso é um fato, certo? Agora, vejam só, Plutão e Vesta, eles estão nessa conjunção, mas já no começo da constelação de Capricórnio. Então, é como se eles estivessem aguardando a chegada dos luminares para essa conjunção que vai acontecer nos próximos dias, e dos planetas, né? E preparando um grande ritual de iniciação. Então, como a descida de Inanna, para quem conhece o mito, a Inanna, ela teve que se despir de todos os seus adornos para entrar no inframundo. Então, nós vamos fazer a mesma passagem. O que nós temos que deixar para trás nesse processo? O ego, os apegos materiais, emocionais em excesso, as crenças, as vaidades, a agressividade. A gente vai precisar se despir de tudo isso para poder entrar nessa fase de evolução que nos aguarda. Vejam só quantas verdades que nós nos acreditamos donos, nós vamos ter que deixar para trás para crescer. Quantas mentiras nós precisamos parar de contar para nós mesmos por medo de viver. Quantas culpas vamos precisar parar de atribuir ao mundo, aos outros e até a nós mesmos para justificar os nossos fracassos, os nossos medos, né? Então, esse é o portal que Capricórnio vai desnudar nessa lua nova. Porque dessa forma nós não vamos chegar a lugar nenhum. A gente não chega a lugar nenhum tendo medo de viver, nos culpando o mundo, contando mentiras para si mesmo. Não dá mais. Então, essa grande conjunção, ela está fazendo o quê? Um trígono, né? Uma ativação energética com o planeta Urano, que ele está retrógrado nesse momento na constelação de Touro. Então, o Urano nessa ativação, ele vai garantindo o quê? Ele vai garantindo a chegada do novo melhor na vida para aqueles que não têm medo de mudar. Porque agora é um momento que está pedindo mudança, revisão de vida, de trabalho, de relacionamento, de posição, de mentalidade. Então, para quem não tem medo de mudar, sair das inflexões, ou aliás, não tem medo, né? Não precisa nem ser a continuação de mudar. Aí sim vem uma renovação positiva com Urano. Urano, ele está fazendo uma quadratura com Palas Atena. E é especial essa ativação entre Urano e Palas Atena, porque Urano rege a constelação de Aquário e Palas Atena acabou de entrar em Aquário, ela está no 1º grau. Então, essa ativação fala que o quê? Fala de um futuro que ele é certo quando você é certo no seu presente, no seu agora. Porque, olha, se de verdade nós entendêssemos mesmo que a relação do futuro, ela está totalmente ligada ao que você está construindo no presente, a cada simples movimento, não precisaria nem de oráculos e de astrólogos para falar sobre o seu futuro. Por quê? Você só pode buscar desvendar algum tipo de mistério sobre o seu futuro se você está disposto a mudar alguma coisa no seu presente. Porque se você não está disposto a mudar nada, continua abraçado com uma série de medos, aí a previsão é sempre aquela, não acontece nada, você não faz nada, não acontece nada. Então, se você muda um movimento pequeno que seja, uma arrumação nova na sua vida, uma nova determinação, começa a falar frases diferentes, aí sim você está construindo algo que pode te surpreender. Agora, para finalizar essa energia, nós estamos com a cabeça do dragão
fora de curso. Ou seja, o que é fora de curso? Ela não está sendo ativada por nenhum elemento cósmico. Então, a cabeça do dragão, já falei outras vezes em outros vídeos aqui, ela não é um elemento cósmico, ela é um ponto de convergência da órbita da Lua em torno da Terra. Então, ela é muito importante porque ela fala de destino, de um destino individual, de um destino coletivo. Ela bate um martelo com força. E ela está onde? Na constelação de Aquário, fora de curso. Aquário, lembram que é a energia do imprevisível, é a energia do caos. Então vai mexer com o sentido de destino de todo mundo. Então se preparem para movimentos surpreendentes, não só em acontecimentos externos, mas internos também. Porque Aquário, ele tem uma energia também espiritual. Só que o espiritual de Aquário não é um espiritual no sentido religioso, místico. Aquário é um espiritual que ele está na nossa cara. É na medida em que você busca, através da ciência, desvendar os fenômenos, né? Então, Aquário, ele fala de uma relação multidimensional que nós temos uns com os outros, né? Os metaversos, né? Vamos lembrar que ele rege a tecnologia. Então, essa cabeça do dragão em Aquário fala que a gente está tendo nesse momento o nosso caráter testado pelo universo. Então, vocês já pararam para pensar que, assim como nós observamos as estrelas, elas também nos observam. Então, as oportunidades, as sincronicidades que nós recebemos está muito conectada com isso. Então, o universo, ele nos convida a refletir profundamente sobre os nossos caminhos. O que é que você está escolhendo viver? Como é que você está se direcionando? Como um diálogo silencioso que forma essa sincronicidade de oportunidades que ele traz para nós, né? O cosmos, ele não é indiferente a cada escolha que nós fazemos, a cada mudança de pensamento. Se você decide reavivar uma memória, tomar uma atitude nova, tudo isso é percebido pelas energias e as oportunidades, elas vêm muito ligadas a isso. Então, cada escolha, cada passo que você dá, ressoa num campo maior, influencia como nós somos percebidos por essa imensidão. Por isso, é tão importante pensar bem, agir com calma. Então, seja com o universo uma sintonia harmônica. Até no meu livro das afirmações eu falo muito isso. As afirmações, elas ativam energias melhores porque são palavras positivas. O quanto a gente não percebe que não fala essas palavras, nem tem esses pensamentos. Quando você decide mudar isso, você abre uma sintonia mais clara com o universo. Porque quando você vive um caos interno, você tá gerando para o universo um ruído desconexo. Então, buscar a sua harmonia é agir com consciência, com propósito, porque afinal de contas, quando você se aprimora, não é só para você evoluir como ser humano, é bom, claro, você ter você trazer melhores oportunidades para a sua vida, claro, mas você também se torna um reflexo da ordem universal. Ter sentido, ter propósito é fazer parte disso. Então pensem nisso e que as suas ações nessa alunação, que é uma energia que ela vai durar bastante tempo, sejam iluminadas por essa conexão melhor com o universo. Então, passei aqui o meu recado importante que eu gostaria de falar e sempre lembrando no final que quem quiser fazer uma leitura astrológica, ver como é que estão suas energias cósmicas, quem quiser fazer um curso de astrologia, quem quiser também ter livros, né, porque meu livro ele é muito explicativo, tem quase 500 páginas ali, você pode você mesmo pegar o seu mapa, abrir o livro e entender. Tem todas as posições detalhadas para qualquer mapa. E para quem também quiser fazer uma terapia, uma cosmoterapia, eu ainda tenho alguns espacinhos ali na minha agenda, meu trabalho. Tá bom? Obrigada a todos. Aproveitem bastante essa energia. Lembrem-se que agora estamos entrando em Capricórnio, é a hora de colocar a casa em ordem, de você ativar suas ambições positivas,
buscar aquele crescimento na vida, claro, de uma maneira organizada e inteligente, que é o que Capricórnio favorece. Então, tenha uma boa alunação, abraços estelares e até o próximo vídeo.